Desde lá da Escola Ibérica da Paz, quando se pensou os direitos, na época era uma forma muito primitiva de pensar os direitos. Era uma forma teológica. Se imaginava os direitos como advindos do fato de sermos filhos de Deus, e isso levaria a gente a termos direitos naturais. A natureza humana seria o fato de sermos filhos de Deus, e essa natureza levaria a direitos. Mas foi a forma da época. Para a época era uma coisa avançada, se criticava as colonizações, etc. Um direito central que os pensadores de então enxergavam, tanto na Escola Ibérica da Paz quanto nos huguenotes franceses que enfrentaram as perseguições religiosas dos reis absolutos da época, em ambos, um direito que era considerado central nos direitos naturais era o direito à resistência. O direito que a gente tem de resistir às tiranias. O povo palestino está no exercício do seu legítimo direito humano a resistir. Então, por isso é que é um equívoco querer sair dando o carimbo de terrorismo para eles. Então, há um equívoco no plano do direito internacional em fazer isso, a meu ver. Primeiro, o equívoco é esse, porque não há sistema de direitos que se garanta sem reconhecimento, nem que implícito, do direito a resistir, né? O segundo elemento que eu acho importante é que é a função. A função de chamar de terrorista não é uma descritiva, não é descrever essas condutas que, insisto, nós não aceitamos, essas condutas que o Hamas assumiu nas últimas 72 horas e nós não aceitamos. Não é a intenção de descrever essas condutas, a intenção é desumanizar o povo palestino que habita Gaza para aí poder massacrá-lo. É sempre assim na modernidade. Você cria uma linguagem, um nome, que desumaniza aquele contingente de pessoas e aí você se libera para matar. Né? A necropolítica atua. Então foi assim com a palavra judeu. Os judeus, no passado, foram massacrados porque, ao ser chamados de judeus, eram desumanizados. Foi assim com a palavra comunista. Né? E diversas palavras que a gente pode ir citando aqui em diversos momentos históricos. Então, hoje, chamar alguém de terrorista é um discurso sempre que um Estado usa em relação à sua oposição para poder desumanizá-la e, com isso, poder eliminá-la. Então, nós não podemos ser inocentes nisso. O uso da palavra terrorista, ela tem um sentido político desumanizante. E isso não é de se permitir. Nem o terrorista que faz terrorismo deve ser desumanizado. Ele deixa de ser ser humano. Né? Então, agora, isso não significa, por outro lado, aceitar os métodos que o Hamas utilizou nessa sua última operação militar. Nós estamos falando de uma estrutura organizada que pensa racionalmente, que hoje tem mais armas que teve no passado, né? E que se utilizou de métodos absolutamente inaceitáveis e que a gente deve repudiar. São, sim, métodos terroristas. Você sequestrar inocentes, mantê-los sob cativeiro e ameaçar matá-los se não conseguir determinadas coisas, isso não é um método aceitável num conflito. É um método desumanizador, é um método que trata esses reféns como seres não humanos, como gado que pode ser morto. Isso não pode ser admitido. Agora, por outro lado, a reação que Israel ameaça e está fazendo é inaceitável. Manter 2 milhões de pessoas sem água, sem assistência médica, sem alimento, isso é matar de fome população civil, 2 milhões de habitantes. Vai ser um maior genocídio à luz do dia que a gente vai ter no mundo contemporâneo. Não se pode aceitar isso. O mundo tem que reagir em relação a isso. Não se pode aceitar esse cerco desumanizante que Israel realiza. Então, estão os dois lados errados aí, em termos de métodos. Né? É importante se encontrar um mecanismo de paz aí rapidamente para evitar mortes. Né? E a primeira forma que a imprensa pode contribuir para isso é parar com o discurso em favor de um dos lados. É fazer um discurso mais de reflexão e de paz.